Boa noite a todos. Vamos para mais um podcast aqui. Hoje eu estou com uma pessoa especial que eu estou conhecendo aqui agora, apesar de ser meu vizinho, mas estou conhecendo aqui agora. Estou aqui com o Pedro Guerra, né? Pedro Guerra, que é guia de turismo e gestão do Peabiru. É isso, Pedro? É isso mesmo, seu Brás, é isso mesmo. Gente, bom, gostaria, né, de colocar que é uma satisfação imensa estar aqui, podendo falar um pouquinho aí do nosso turismo, da nossa região. Para mim é o que eu sempre busquei e fico muito agradecido pelo convite. Você tive aqui o podcast anterior com o Zé do Gipe, né, falando de turismo, e hoje nós vamos focar um pouquinho mais profundo nesse turismo rural, que eu digo que é um turismo rural direcionado, né? Mas você vem com uma palavra nova, que é o turismo rural de experiência, né? Então você vê que ainda não estamos, mas nós já estamos começando a se entender. É isso aí. Tá certo? Pedro, me diga uma coisa para mim. A minha posição como candidato a vereador é desenvolvimento, em qualquer setor. Eu tenho um objetivo meu que é assim: qualquer setor, o que você desenvolver, gera divisa, gera espécie, gera dinheiro, certo? Então eu acho que Capão Bonito, eu costumo dizer que Capão Bonito tem uma pérola, tem um diamante, precisa ser lapidado, tá certo? Um desses diamantes é o turismo, que ele tem que ser lapidado. Muito embora você está me dizendo há pouco atrás agora, que já tem um grupo que já faz isso, que faz tudo. Eu enxergo que seria para a gente conseguir desenvolver e aumentar o PIB, né, Produto Interno Bruto de Capão Bonito. Eu acho que seria a hora exata de investir mais nesse turismo de experiência, sabe, para agregar valor, principalmente para a zona rural. Eu moro na zona rural, sou seu vizinho lá, não sabia, mas sou seu vizinho, né? E eu acho um pecado a gente perder tanta coisa, sabe? Perder história, perder palavra com pessoas mais idosas, essas palavras que entram no ouvido da gente e clareia a mente da gente. Você sabe do que eu estou dizendo. Então, eu me proponho, assim como candidato, desenvolver junto, né, com vocês, junto com o município, e se tornar o representante público para defender essa causa que é o turismo rural. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. O que nós precisamos fazer? O que você acha que precisa acontecer para que a gente amanhã chegue alguém aqui e fale: eu sou lá de Santo André, eu fiquei sabendo pelo Google, por isso que vocês têm uma trilha, que vocês têm a casa do São José, que é acolhedora, que vocês têm isso, eu quero conhecer esse tal de porquinho caipira. O que precisa? Certo. Então, na verdade eu começo falando um pouco da nossa região, né? Primeiramente, falando de turismo, nós aqui em Capão Bonito, nós estamos em uma área muito privilegiada. Se a gente for olhar no mapa, nós estamos em uma região que tem o último resquício de Mata Atlântica do estado de São Paulo. Então, por aí a gente já começa a perceber essa pérola, esse diamante a ser lapidado, né? Visto que em uma região onde tem muita floresta nativa, ainda se encontra pequenos resquícios daquele caipira, daquele senhor que mora na zona rural, como o senhor falou, que cria um porquinho, que tem a sua criação. Então, assim, vendo de um modo geral, falando também do turismo de experiência, num cenário pós-pandemia, a gente percebe que a maioria das pessoas dos grandes centros tem buscado uma vivência um pouco mais como ela é ao pé da letra, né? Foi percebido que os grandes hotéis, grandes resorts, não têm a mesma importância como um
residente local, uma pessoa que, como por exemplo aqui na nossa região, aquele caipira que ainda tem os seus costumes de assar o seu biscoito na fornalha, de fazer o seu franguinho de panela, né? Então, assim, visto nesse cenário geral, na minha opinião, o que a gente precisa fazer, né, é trazer capacitação e informação para esse pequeno que não tem, de certa forma, como escoar a sua produção, que não tem como receber, de certa forma, um público na sua casa, mas que tem todo esse potencial, né, de certa forma, escondido. Então, o que eu vejo é que, assim, de uma maneira geral, o que a gente precisa trazer é a evidência. Basicamente, poder mostrar o que Capão Bonito tem, né? De uma maneira, como que eu posso dizer? De uma maneira transparente. Exatamente. A gente tem muito potencial, mas no momento, Capão Bonito é muito conhecido como uma cidade de passagem. Muitos passam por aqui indo para o sul, vindo do sul, mas ninguém tem o conhecimento do que a gente tem de para oferecer. Para oferecer. E sabe o que eu vejo, Pedro? Eu vejo assim, até outro dia, alguns podcasts atrás, eu disse aqui, posso repetir 1000 vezes que não me arrependo disso, eu fiquei fã, né, independente de religião, independente. Eu sou da religião que Deus é um só. Não existem dois. Mas eu sou católico, frequento a igreja católica, mas assim, eu virei fã do Padre Júnior. Por que eu virei fã? Porque ele fala de Deus diferente? Não. Ele conseguiu agregar a zona rural através da igreja. Então, a igreja do Pinhalzinho participa dos Cordeiros, o Cordeiro participa do Tamanduá, o Tamanduá participa da Arabeta. Isso aí me deixou eu fascinado. Eu falei, nossa, o rapaz conseguiu movimentar, despertar alguém que estava adormecido. Porque não tem lazer na zona rural. Não tem lazer, né? Então, eu fiquei fã dele. E em cima disso que eu estou te falando, eu enxergo que o turismo vai ser isso. Porque quando o Pedro, desculpa, eu vou usar outro nome, quando o Pedro lá recebeu o pessoal que veio de uma outra cidade, ou mesmo daqui, e vai lá comer seu franguinho na panela e tal, ele pode precisar de uma ajuda humana. Quer dizer, de alguém de outro sítio que venha ajudar a fazer a comida, que venha ajudar a lavar a louça, a servir. Então, eu enxergo isso. Eu enxergo a zona rural como uma grande indústria, com pessoas já contratadas. E já contratadas no seu setor. O que falta só é a gente dar corda nessa estrutura para que ela comece a se movimentar. Então, é muito gratificante, já disse para você estar aqui, mas você como guia, né, que você é, e fala desse turismo de experiência para nós. Bom, o turismo de experiência, ele é uma nova denominação, né, que basicamente as pessoas que residem nos grandes centros saem dos grandes centros para conhecer uma experiência nova. Então, basicamente, vamos trazer aí o exemplo do senhorzinho que mora lá na cachoeira, no bairro da Lagoa, por exemplo, de Ribeirão Grande. Ele tem uma casinha simples, um fogãozinho a lenha, cria suas galinhas, tem o seu porquinho e vive aquela vida simples, lá no sítio. Aquela vida simples, tranquila. A pessoa que mora no grande centro tem vontade de vir conhecer o interior. Então ele vem para ter uma experiência no meio rural. Esse é o público que eu basicamente tenho atendido muito aqui na região. Então o que acontece? Eles chegam no hotel e perguntam para o pessoal do hotel o que tem para fazer aqui. Aí o cara vai falar, tem uma trilha, tem uma cachoeira, a gente tem passeios, tem descida do Rio Paranapanema. Fica a seu critério que você quer escolher. E aí ele escolhe e em cima desse passeio a gente agrega uma experiência nova. Como seria essa experiência nova? Visitando um lugar que ele nunca viveu, que ele só conhece pelos contos.
que é aquela casinha simples, aquela casinha de taipa. Eu recebo muito para essa experiência clientes para conhecer, por exemplo, o alambique do seu Antônio Vaz, da Cachaça Cabocla, que fica ali perto do Maciel, naquela região ali em Ribeirão Grande. É Ribeirão Grande. Ribeirão Grande, isso. E assim, uso o exemplo de Ribeirão Grande, mas eu tenho certeza que assim como o seu Antônio Vaz, a nossa região, a nossa zona rural, a zona rural de Guapiara, a zona rural de Apiaí, de São Miguel, tem muitos iguais. Tem bastante. Tem muito. Então é como o senhor falou. O turismo ele não tem fronteira. E quanto mais as pessoas se unirem, se agregarem para trazer esse turismo de experiência, maior essa firma cresce. Mais esse produto se torna capacitado para ser vendido aqui na nossa região. Por exemplo, no nosso receptivo lá no Peabiru, a gente proporciona também uma experiência totalmente diferente de tudo, vivenciado no meio externo. Por exemplo, desde a hora que o cliente chega no nosso receptivo, a gente oferece produtos da moda antiga, servimos o café à moda antiga. A nossa casa é cheia de artefatos que remetem ao passado, que remetem à casa da avó, que remetem àquela lembrança de resgate cultural, de resgate gastronômico. Então, eu vejo muito esse potencial em Capão Bonito. Você sabe que eu estou aqui em Capão Bonito faz 30 e poucos anos. Quando eu cheguei aqui, o Maurício tinha 7 para 8 anos e o Marcelo, um ano depois, para 8 para 9 anos. E eu fui morar onde estou morando hoje. Já fui direto para lá. E quando eu cheguei lá, eu tinha um caseiro, né? A pessoa já estava lá, o seu Marcílio e a dona Ana. Então, molecadinha pequena, né? Curioso, é o que você está dizendo. Quer saber o que acontece e tal. E aí você sabe, eu fico lembrando assim, eu dou risada. Ele sentava na porta da casa, o Marcelo do lado e o Maurício do outro lado dele. Ele fumava um cachimbo, né? Aquele cachimbo tradicional. E você percebe que quando chove, ou de madrugada, ou mais à tardezinha, sai uma fumacinha, assim, não sai? Sim. Um vaporzinho, e sobe esse vaporzinho. Sim. E aí ele, Marcelo do Maurício, vinha falar assim, pai, o seu Marcelo falou que a noite tá. Vamos ser cabeça. Eu falei, não, filho, não é conto, é história, é isso. Mas no outro dia tava os dois de novo. Lá junto. Lá para ter saber da história. E aí, do outro lado da estradinha do sítio, morava um filho do seu Marcílio, que era o João. E aí, a Miriam, minha falecida esposa, né? Brás, vai ver onde que está o Marcelo e o Maurício. Eu deduzia. Ia lá na casa do João, eles estavam todos eles em volta do fogão, a lenha, comendo aquela comida ali. Então, eu imagino que é assim esse turismo de experiência. É isso, o senhor matou a charada, é realmente isso. O senhor tem uma noção o quão, como que eu posso dizer, o quão necessitado ou quão desconhecido é o turismo de experiência. Tem muitos que vêm de São Paulo e chega no receptivo, só deles verem o fogão a lenha, crianças, por exemplo, tem crianças de 10, 12 anos que não sabem o que é um fogão a lenha. Não sabe. Então, assim, é muito carente. Esse público que vem, ele é tão carente a ponto de você colocar ele na frente do fogão a lenha, ele não quer saber de mais nada. Não sai de lá. E aí entra aquele caos, a história de contar o caos. Eu, quando nas minhas operações, eu tento trazer muito isso. Essa característica do interior. Eu costumo falar igual caipira. Eu tento trazer um caos aqui, um caos ali, uma brincadeira, um resgate, uma lembrança. Porque é isso que faz ele ter a experiência desse turismo. Exato. E eu vejo muito que esse é o nosso potencial. Visto, né, que a gente tem uma raiz muito forte no tropeirismo, trazendo do tropeirismo, tem aquelas rodas, né, de viola, a gente tem o fandango de tamanco, a gente tem muita coisa que, na verdade, a gente precisa ainda abrir um caminho na mata. Mas, assim, é um ramo que eu já venho há 2 anos trabalhando efetivamente e posso garantir e assegurar que dá certo. Então você quer dizer para mim que eu estou no caminho certo também? Com certeza, com certeza. Se o senhor falar de turismo para mim, eu vou falar que está totalmente visto que é uma das ferramentas mais lucrativas hoje, né? Então, você vê, quando eu fui morar para lá, de novo dizendo, né, porque
a experiência que eu tenho, tinha o seu Silvino, que tinha um alambique de pinga. Hoje ele não pertence mais à nossa família, e nem a esposa dele, mas ele tinha o alambique. E quando a gente chegou, assim, apesar de eu ter nascido em Barra Bonita, mas eu fui para São Paulo com 7, 8 anos e fiquei lá até os 30 anos e pouco, me tornei um caipira meio da cidade, né? Um caipira gourmet. Um caipira gourmet, isso. E aí, quando nós mudamos para cá, eu ia muito na casa do seu Silvino. E é o que você está falando. Sentado na beira do fogão, ele contando cabos, a gente cortando o torresminho. No fumeiro? No fumeiro, que delícia. E ele tinha o alambique, a dosinha de pinga. Passava a noite. Passava a noite. Então, Pedro, eu digo para você que nós temos que lapidar essa pérola. Porque eu enxergo assim que se nós conseguirmos lapidar essa pérola, esse diamante, nós vamos conseguir resgatar o pessoal da zona rural, assim que fica um pouquinho, não digo que eles estão esquecidos, mas como a produção agrícola hoje, ela é mecanizada, ela é de um alto nível, né? Então, hoje para se produzir em 30, 40 alqueires, basta um trator e uma pessoa. E o pequeno agricultor, ele fica meio escanteado, meio de escanteio, dizendo, puxa vida, onde foi que eu errei? O que eu fiz? Por que eu não consigo? E aí o filho já bota aqui na cabeça e zarpa. Vamos para a cidade. E zarpa. E vai para a cidade. Né? E eu digo para você que se a gente conseguir realizar esse projeto nosso, eu acredito que nós conseguimos levar o financeiro para dentro da casa da zona rural, porque já tem lá, é só questão de transformar ele, e conseguimos levar a saúde para dentro de casa. Principalmente. Porque onde chega o desenvolvimento, a saúde vai junto, porque aquilo lá, ela brota, ela emerge, ela cria. Exato. Então, é isso. E eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. Eu nunca estive lá no seu estabelecimento. Eu nunca estive. O Maurício fala muito para mim. Mas eu, como eu trabalho aqui na cidade, fico aqui na fábrica, chego à noite, domingo tem alguns afazeres no sítio, eu não vou. Mas eu garanto para você que deve ser um local que eu vou conhecer agora. Agora, se você não for, você vai arrumar confusão comigo, porque agora eu estou convidando pessoalmente, nem que seja para tomar um café. Agora eu vou. E eu vou dizer uma coisa para você. Conheço o Zé do Jipe há muito tempo, e sei do esforço dele que ele faz para manter viva essa cultura, vamos dizer assim. Com certeza, sim. Você até me permite, eu gostaria de agradecer e mais uma vez salientar a importância do Zé na minha carreira, né? Porque eu costumo dizer que ele é o meu padrinho. Foi ele quem me apadrinhou, né? Porque assim, um molecão recém-formado, querendo trabalhar com turismo, né? Nem sabendo como é que faz a coisa, colei nele, pedi muita força a ele e aos poucos ele foi, né? Passou por uma certa situação onde ele me passou os clientes dele que ele não estava podendo atender, e eu falei, Zé, se você me confiar essa demanda, você pode ter certeza que eu vou cativar muito bem seus clientes para na próxima vez que eles voltarem você poder atender. E ele confiou em mim e me inseriu nesse ramo, né? Então eu sou muito grato a ele, a professora Jana, né? A todos da ETEC, sou cria da ETEC, e fui picado pelo bichinho do turismo. Então eu acho que assim... Não tem como. Não tem como. Sempre gostando, sempre fui apaixonado, juntou acho que a fome com a vontade de comer, junto com os meus pais também, que sempre foram empreendedores no ramo do comércio. E minha mãe com meu pai sempre tiveram um quezinho a mais de receptividade, de todo esse lance, né? Então, somos cria também do Senar. Eu não vou nem ficar falando tudo, porque senão a gente vai amanhecer o dia, mas... Então, Pedro, eu enxergo assim, sabe? E tem coisas assim que tem pessoas que culpam um, culpam o outro, Não, eu acho que não devemos culpar ninguém. O poder público, ele existe para ser buscado, sabe? Então tem poder público ali e ele existe para ser buscado pelas pessoas, buscado pelas leis, buscado pelas ideias, buscado pela necessidade. Eu digo que, primeiramente, a gente consegue a necessidade, igual a gente está conseguindo uma necessidade de ampliar esse turismo. A hora que nós conseguimos
essa necessidade, nós temos que buscar solução para essa necessidade, porque senão nós ficamos perdendo tempo, como diz o outro, patinando no molhado, né? Quer dizer que você patina no molhado. Então eu enxergo assim que o poder público, ele está lá pronto para atender você. E você tem que ser a ferramenta para ir buscar isso. Exato. Eu tenho conversado com o meu, agora posso até dizer, tenho conversado com o meu candidato a prefeito, que é o Heitor, né? E ele diz assim para mim, eu falei, Heitor, eu estou vendendo peixe. Ele falou, Braz, e eu garanto para você o anzol. Eu garanto. Então, eu tenho do outro lado um respaldo do candidato a prefeito, que se a gente vier ser eleito, se ele for eleito, ou se eu não for eleito, mas que outra pessoa pegue essa ideia, né? E implante isso, porque o poder público está lá para oferecer. Porque muitas vezes, Pedro, a gente critica, mas não fez, tá? Mas você não foi buscar também. Exato. Né? Você também não foi buscar, então tem que buscar. Exato. Então, eu digo a você, falo para o Maurício, às vezes, o Maurício fala assim, pai, veja bem, pai, você tem 73 anos, pai, você já não é mais criança. Eu falei, filho, mas como é que eu vou fazer, filho? Tem que falar para ele, agora é a hora, eu tenho lá, velho. Falei, 73 anos, a experiência de 2 vereanças que eu já tive. Quando eu fui vereador, deixei bons legados, né? Não tenho, assim, nenhuma rejeição política, porque eu não sou um político formado, assim, eu não vivo da política. Mas a política bem construída, a política bem direcionada, é gostosa. Né? Tudo é política desde que, desde que feita. O papo que nós estamos tendo aqui é política, nós estamos fazendo uma política, mas uma política construtiva, uma política de crescimento. Né? Agora, tem outro tipo de política, a gente não adianta entrar em detalhe, mas esse não pertence a nós. Sim. Tá? Estela, e aí? Tem uma colocação aqui para vocês colocarem ponto de vista. Para o Pedro, o Pedro está super imerso nesse universo, já vivencia, é super jovem, então tem uma questão que existe muito o êxodo rural dos jovens, né? Então, como despertar essa paixão que você tem, Pedro, né, em outros jovens e outras famílias, para a gente fomentar mais essa questão do turismo? Despertando isso, o que o poder público pode fazer, seu Braz, para fazer com que isso aconteça de forma mais rápida? Porque daí não basta só a pessoa ter o desejo, precisa de respaldo. E um problema que acontece pontual em cidades pequenas é a falta de conscientização da população. As pessoas chegam, se ela para em algum lugar, as pessoas não sabem contar, por exemplo, fala de intervalos, mas nunca foi em intervalos. O que poderia ser feito para ter, por exemplo, uma ação massiva para a população defender essa ideia também? Olha, esse é um assunto muito discutido entre nós do turismo, né? Inclusive a gente está com uma associação de guias, né? Associação Jaguatirica de Guias e Monitores de Capão Bonito. E é um gargalo para a gente esse assunto. A gente discute muito em poder levar um projeto de lei, poder, na verdade, colocar um projeto de lei para a gente ter, pelo menos, um momento dentro das escolas com os alunos. Né? Então, assim, o que a gente pensa muito é poder, sei lá, ter uma matéria, ou ter uma hora, ou uma vez por mês, uma vez por semana, algum momento em que a gente possa colocar para esses alunos a importância da nossa região. Porque, assim, querendo ou não, os mais velhos já têm aquilo na cabeça, né? Que, não tem nada, ou tem só a Cachoeira das Conchas, ou enfim. Mas a criança é onde está o potencial, é onde a gente vê que o poder de mudança, ele surge dentro da escola, né? Dentro da unidade onde que ele está ali, está aprendendo, está tendo conhecimento. Então, para matar essas duas charadas, né, dessas duas perguntas, na minha opinião, seria um imersivo a mais dentro das escolas, né? E assim, projetos de extensão para que esses jovens possam conhecer locais que tenham turismo, locais que tenham cultura, esse intercâmbio, né? Tem outras, né, outras opções, mas assim, o que a gente estuda que talvez seja a mais assertiva delas seja essa, né? Seja direcionar ao jovem o que a gente tem aqui. Então,
Quanto ao poder público, Estela, é o que eu venho dizendo. O poder público está lá. Ele tem que ser procurado. Tá certo? Mas, quanto a essa evasão da zona rural, é o que a gente vem debatendo direto aqui com o desenvolvimento. A criança fica adolescente, nos seus 15, 16 anos, né? Aí vê o pai e a mãe numa situação difícil, né? Que encontra-se um pequeno produtor na zona rural. O que ele faz? Ele vai embora. Se fosse embora, resolveria? Não resolve. Piora a situação. Porque aí fica o casal de idoso, aí o casal de idoso também se sente sozinho, e aí vem para a zona urbana. Então, o poder público, ele tem, eu não digo por isso que ele tem obrigação, mas ele tem o dever de acompanhar esse tipo de projeto. Por quê? Porque ele consegue eliminar vários fatores. Ele consegue eliminar a pessoa aqui na cidade, de uma certa forma, sem perspectiva de vida, mas ele consegue deixar essa pessoa lá, produzindo, criando seu filho, e dando a ele uma luz, né? Olha, peraí, a minha mãe fez aí, igual tem a Dona Helena lá no bairro dos Cordeiros. Conhece a Dona Helena? Eu conheço. Conhece? Conheço. Então, ela tira o seu leitinho, ela faz o seu queijo, entende? Não é assim? É trazendo uma identidade. Trazendo uma identidade. Se o senhor me permite, um exemplo bem rápido, que é justamente do seu Antônio Vaz, da Caboclo. Um tempo atrás ele estava desanimado, não queria mais trabalhar, estava desiludido, assim, como o Alambique. A gente começou a trazer os públicos de volta, que era um roteiro que o Zé sempre fazia, o Zé deu uma parada e eu retornei. A animação que esse homem ficou, de poder receber pessoas, voltou a produzir a cachaça, você vai lá e tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Então, assim, junto com o turismo, você percebe que junto com isso vem a saúde, vem a qualidade de vida, o cara se sente bem, o cara trabalha bem, né? Ele tem um porquê estar ali, um porquê estar trabalhando. Então, são vários fatores que se agregam, né? E o poder público, Estela, acabando de responder a pergunta, ela tem por obrigação e por dever também de fazer leis para que o alambique do senhor seja catalogado, ele possa vender, tenha um sistema de inspeção que possa ser divulgado. Enfim, o poder público tem que trabalhar em prol do projeto, não tem como ele se ausentar disso. É o que eu costumo dizer sempre, não por experiência, mas por observar, né? O que mais faz acontecer é a iniciativa privada. A iniciativa privada, o tiozinho, ele tem que também querer fazer, querer desenvolver. Colocou a cara, aí o poder público vai dar um suporte. Vai dar suporte. Que é justamente o que o senhor falou, a gente tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Igual quando nós fomos desenvolver o nosso primeiro projeto. As pessoas falaram pra gente, vocês são loucos de fazer um receptivo turístico aqui em Capão. Nós fizemos o projeto, surgiu lá na ETEC, tudo no papel, como ia ser. Tá aí a Estela que não me deixa mentir, né? Como ia ser, como seria. Fizemos tudo no papel, buscamos apoio, buscamos suporte e aos poucos as coisas foram acontecendo. Mas desde que a gente tem que ter o quê? Força de vontade e querer fazer acontecer, né? Então, Pedro, eu, assim, fico feliz de te conhecer, feliz que você já tem parte da minha ideia caminhando, né? E não é uma ideia minha, é a necessidade da zona rural. Tá? É a necessidade. Eu percebo que a zona rural ela tem que ser tratada com mais carinho. Porque o produto do agricultor, do pequeno agricultor que nos alimenta é dele. Do grande não chega na nossa mesa. Né? Quem cria 200, 300 cabeças de gado vai para friboi. Não é? Quem planta 100, 200 alqueires de soja vai embora para a China agora. Mas quem chega na nossa mesa é o alimento do Pedro, do Joaquim, é da Dona Maria, é da Dona Helena, lá o queijinho dela, o leitinho dela. É esse que chega na nossa mesa. Estela, eu estou feliz. Tem mais uma pergunta aqui, nessa questão de despertar
o olhar das pessoas que estão lá no sítio, que às vezes não conseguem ver esse valor que o produto deles tem. Qual que é a sua estratégia de marketing hoje, Pedro, para você vender o seu negócio? Se você vive 100% do turismo hoje, se o turismo rural, você vive do turismo rural, enfim, para as pessoas, para despertar nas pessoas qual caminho elas já podem começar também, né, seu Brás? Isso. Ontem mesmo eu estava conversando com o meu pai sobre isso aí. Quando a gente é picado pelo bichinho do turismo, a cabeça não para mais. Tudo você vê receptivo, tudo você vê uma oportunidade de comércio, tudo, né? Em tudo você vê um potencial. Ao meu ver, o despertar da coisa é divulgação e material. Então, assim, se você tem o seu sitinho lá, uma dica que eu daria, uma rede social, Instagram. Monta uma redezinha e vai fazendo material do que você tem. Vai fazendo vídeo da sua galinha, vai fazendo vídeo do seu porquinho, porque hoje está muito em alta. Eu, particularmente, surgi disso daí. O que eu fiz? Né? Até uma dica para quem está querendo trabalhar com turismo aí. Eu peguei, recém-formado, saí igual um cachorro louco, mordendo todo mundo. Falei para os meus pais, eu vou começar a trabalhar com turismo. Como? Não sei, mas vou. Enfim, peguei, fiz todo um mapeamento de trilha, de passeio, de cachoeira, as coisas mais simples que a gente tinha aqui. E saía atirando para todo lado. Procurava na internet, operador de turismo 4x4. Aparecia 5, eu mandava material para 5. Operador de turismo mountain bike, aparecia 5. Trekking, hiking, tudo eu saí mandando. E aí o que aconteceu? Por ser uma região inédita, as pessoas me deram um gelo aí de 1 ano, mas depois começaram a me procurar. O que você tem, como é que funciona e tal. E aí é onde eu digo que a facilidade é você... como eu posso dizer, você ter criatividade. Porque me disseram assim, você tem o roteiro? Eu não tinha nada, eu falei, tem. Roteiro para 10 pessoas você consegue fazer para mim? Faço. Você tem pronto? Não, você me dá 3 dias. Eu não te dou. Aí eu corria, ia para lá, ia para cá, tirava foto, vídeo, imaginava como que seria, se seria legal e tal. Mandava. O primeiro, que foi essa empresa, que hoje são meus parceiraços, Belezas do Vale. Eles demoraram 1 ano para me responder, depois que eles vieram o primeiro passeio, eles não deixaram mais de vir. Esse final de semana agora vamos estar aí com uma média de 28 pessoas, né? Acho que dá uns 15 carros, aí 15 viaturas, que a gente costuma dizer. Vamos fazer um roteiro aqui na região. E assim, a gente tem muita coisa. O meu sonho, acho que até, né? Um dos meus maiores sonhos seria ver a região engajada nesse projeto. Porque assim, quanto mais, melhor. Se eu falar que eu quero ficar sozinho com o Piabiru e eu sendo guia, eu não dou conta de atender todo mundo. Não, aí você né? se isolar. Então o pessoal vem, fica na propriedade do Brás, posa lá na propriedade do Brás, de dia eu levo para fazer um passeio, depois volta. Aí tem um receptivo do Brás, uma jantinha, um fogão a lenha, uma fogueira. Aí no outro dia a gente já leva em outro lugar. E aí, conectado, a gente consegue ser maior, se tornar um município turístico, né? Então eu vejo muito isso aí, né? Não segregar a coisa, né? Esse roteiro é meu. Recentemente agora eu fiz uma maior dificuldade minha, foi receber um grupo de 15 pessoas, de uma empresa X de São Paulo, uma empresa forte, com uma faixa etária de 46 e 50 anos as pessoas. Pessoas mais experientes que eu, mais vividas que eu. E aí eu falei, caramba, será que eu vou conseguir? Será? Peguei o Cauã, recém-formado na ETEC, um rapazinho sensacional. Desenvolvemos um roteiro que o cara ficou fã. Ele falou assim, Pedro, gratidão, muito obrigado, com certeza no que vem a gente volta, eu adorei. E assim, um trechinho de 2 quilômetros mesmo. E de volta, chegou na cachoeira, deu uma olhada. A gente fez dinâmica, fez um monte de coisa, o pessoal adorou, mais uma vez entrando na experiência, né? E eu acho que é isso, é basicamente material e divulgação, porque já está pronto, a gente já tem as coisas prontas, né? E assim, acreditar, a gente tem que acreditar, porque, igual eu falo, no começo me chamaram de louco, hoje eu consigo viver do turismo. Hoje eu consigo então, a dona Helena lá com o seu esposo, ela faz o queijo, faz o leite, e elas têm as mini vacas, né? Nossa. Mini vaca. Então, é uma coisa espetacular para qualquer criança. Eu levei o neto lá, me dei depois na minha casa, levei lá, ele ficava assim, olhava e falava assim, pô, mas como é que tira leite dela? Pô, ela é pequenininha, pô, sabe? Então, você percebe que você tem uma indústria
pronta. Só falta você dar partida e a engrenagem começar a pensar. E a gente tem muito assim, a nossa mão, a gente tem o fator emocional. Essa é a nossa maior vantagem. Do avô, como o Zé disse aqui. Todo mundo tem uma raiz no sítio. Todo mundo tem uma raiz na zona rural, todo mundo tem uma raiz de rio. Isso já está no nosso DNA. Então já está mais de meio caminho andado. O povo só precisa vir e ver. Depois que viu, é igual o primo mostrando. Do portão para dentro, chegou no portão, entrou, não sai mais. Não sai. É a mesma coisa aqui, chegou, conheceu, não sai mais. Eu já tenho turista nesse. Desculpa, eu falo demais. Você vai deixar, em 2 anos eu já tenho turistas fidelizados que já vieram fazer passeio comigo 3, 4 vezes na região. Então. Olha, Pedro, eu vou aqui dizer para você assim que Deus deve iluminar o nosso caminho, né? E eu tenho certeza absoluta que se não for eu, que seja outro, mas que esse sonho nosso com certeza não vai se acabar realiza. aqui, vai longe, com certeza. A gente tem muito que falar disso aí ainda, com certeza. Eu acho importante o Pedro deixar o seu arroba, o seu Instagram, então, para as pessoas poderem conhecer seu trabalho e às vezes até se motivar a conhecer e também começar, né, seu já trilhar, né? Com certeza. Meu arroba é Pedro Augusto, Pedro com 2 R's, Pedro Augusto. Tá lá, guia turístico, monitor ambiental. Se colocar Pedro Monitor Ambiental já aparece. E eu me coloco à total disposição de quem estiver assistindo, quem tiver interesse, quem quiser saber um pouco mais de turismo, quiser trabalhar, precisa de mão de obra também. O negócio não para, né? Quanto mais gente, melhor. Então, quem quiser me procurar aí, me coloca à total disposição, que turismo é comandante. E as pessoas te encontram onde, Pedro? Instagram e Facebook. Instagram, @PAbiruPortal ou Pedro Augusto. E Facebook, Pedro Augusto mesmo. E o Piabiru fica onde? Piabiru fica às margens da rodovia SP-250, o Rastro da Serpente. Saindo de Capão Bonito, sentido Guapiara, tem uma plaquinha que indica a 20 quilômetros. E chegando lá, a 500 metros antes, tem uma outra plaquinha também. No total, dá 21 km de Capão até lá, às margens da rodovia. Se me permite, é no quilômetro 247. Isso aí. Matou charada. É isso aí. Conhece? Conhece demais. E quando o senhor vai lá agora, seu Braça? Então, agora eu sou obrigado a ir. Se não for, já sabe. Agora eu sou obrigado a ir. Me chama também. Não conheço lá ainda, viu? Estendo o convite a todos. Estarei aqui, lá. Né, da produção, por favor. É uma satisfação imensa poder apresentar um pouquinho da casa da avó para vocês. Certo? Então, Pedro, nós somos todos capão-bonitenses. Eu, antes eu era pré-candidato, hoje já sou candidato oficializado, tá certo? E estou em busca de voto. Isso aí. Tá certo? Gostaria muito, assim, de poder, politicamente falando, exercer a função, eu digo, de não ser vereador para Capão Bonito, não para mim. Porque eu já, né, não posso nem levantar a mão, porque se eu levantar a mão, fica para quem me puxa eu para cima. Mas eu gostaria muito de poder, entre outros propostas que eu tenho. Tá certo? Show de bola. E eu desejo todo sucesso para você, Brasil. Espero do fundo do coração mesmo que, né, se realizem os seus planos, seus projetos e que a gente possa seguir aí com esse. Eu tenho certeza que se eu chegar, se Deus permitir que eu chego lá, eu vou perturbar vocês. Não, e eu estou à disposição, eu gosto é disso mesmo. A gente tem que botar lenha na fogueira. Vou O fogo tem perturbar que queimar vocês. mesmo. Porque eu tenho um pessoalzinho que já, Sobral, não esquece da minha pousadinha lá, né? Você vai me ajudar lá na minha pousadinha. Isso aí. E eu tenho certeza que, dando início, que na verdade já está iniciado, é como eu falo. A gente não está falando aqui numa coisa futura. A gente está falando uma coisa que está A gente está acontecendo. dizendo uma coisa que tem que simplesmente dar uma aprimoradinha. Exato. Só. Mas que já acontece. Que já né? acontece. Já acontece. E simplesmente tornar algumas partes diante da lei legalizada, para que a pessoa possa ir, voltar sem problema nenhum, sem ninguém dizer, olha, você está tombando para um lado, você está tombando para o outro, aqui ninguém pode tombar para lado nenhum. É isso aí. Mas que a lei pode tomar. É isso aí, tá Tá certo certo? isso, senhor.